Bom dia a todos. Graças a Deus, hoje a casa do Senhor um pouco mais cheia, aqui nessa manhã de Dia das Mães. Óbvio que com todas as recomendações feitas. Quero dar bom dia também para o pessoal que está nos assistindo de casa. É uma grande alegria ter a todos, inclusive nessa manhã de Dia das Mães. Você que está nos acompanhando aí em casa, por favor, deixa o seu recadinho aí no chat, manda um feliz Dia das Mães para sua mãe, porque a gente gostaria de ler aqui e transmitir para todas as pessoas nesse culto ao vivo. Uma grande alegria receber a todos aqui. Pedimos desculpas pelo nosso atraso, nós estávamos com alguns problemas técnicos para que o pessoal de casa pudesse nos acompanhar também, mas graças a Deus tudo foi resolvido, então podemos começar. Quero pedir que vocês coloquem de pé, por gentileza. Nós teremos uma primeira palavra de oração neste momento e logo a seguir, então, nós vamos cantar alguns hinos em honra e louvor ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, meu Senhor, por mais este dia, mais esta manhã, meu Deus, na Tua casa, mais este culto que nós podemos oferecer ao Senhor, por gratidão, meu Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas e também, meu Deus, para poder louvar e adorar o nome do Senhor, que é o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Agradecemos desde já, meu Deus, por esse Dia das Mães. Nós sabemos que o Dia das Mães é todo dia, mas é muito bom separarmos pelo menos um para comemorar, ó Deus, essas bênçãos tão grandes que são nas nossas vidas, meu Deus, as nossas mães. E agradecemos, meu Deus, desde já pela vida de cada uma delas e pedimos que esse dia, nesse culto, as mamães, meu Deus, elas sejam abençoadas e homenageadas, meu Pai, de uma maneira graciosa, assim como elas merecem. Recebe, meu Pai, este culto e essa adoração nas Tuas mãos, e é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, os irmãos que estão aqui, por favor, permaneçam de pé. Vou convidar o irmão Lucas, que vai nos dirigir na regência de 2 hinos. Irmãos, por favor, abra o seu cantor cristão para o número 152, Pastor Divino, 152 do seu cantor cristão. Vamos cantar bem forte em louvor e adoração ao nosso Deus. Pastor Divino, 152. Pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faz tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre digna te acudir. Aos enfermos, mestre digna te acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o terno cordeirinho no regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Dá-lhe os pastos
Agora o número 301. Crer e observar. 301. Em Jesus confiar, suas leis observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor. Tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante real. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelhador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Os irmãos cantaram muito bem, poder assentar. O pastor tem a palavra. Amém, que bênção. Como é bom poder louvar ao Senhor com outros irmãos. Alguns domingos atrás nós estávamos vindo aqui na igreja e gravávamos tudo para poder subir no canal do YouTube e pregar para a igreja vazia, cantar com a igreja vazia. É muito estranho, é muito estranho. Graças a Deus os irmãos estão aqui hoje pela manhã e tem sido uma grande bênção esse retorno, mesmo que aos poucos, mesmo que com todas as precauções tomadas. Eu, por exemplo, eu estou sem a minha máscara nesse momento para ficar mais fácil de falar com os irmãos, mas há uma distância de proteção que é pedida, né? Então nós estamos aqui obedecendo ela. Pastor Edgar, o senhor nos ouve? Ouço sim, bom dia. Bom dia, pastor. Que bênção que o senhor está conosco também. Gostaríamos muito que estivesse por aqui pessoalmente, mas nós sabemos que por enquanto,
ainda não é possível. Bom dia, obrigado por estar aí também. Deus abençoe a todos. Amém, amém. Muito bem. Você que está nos acompanhando de casa, não se esqueça, deixa um recadinho para sua mãe, diga o quanto você a ama, o quanto você a aprecia. Nós faremos questão de ler o seu recadinho aqui no nosso culto, tá bom? E você também que está em casa, você pode participar da nossa aula da Escola Bíblica Dominical, que já vai começar a seguir, deixando o seu comentário. Se você tiver perguntas, escreva a sua pergunta nos comentários também, porque nós queremos tirá-la na manhã deste dia. Aos irmãos que estão aqui presentes, eu vou posicionar o microfone aqui um pouquinho mais à frente, para se por um acaso alguém quiser fazer uma pergunta, quiser participar da aula comentando alguma coisa, pode se dirigir aqui à frente e falar ao microfone, tá bom? Hoje, como todos já sabem, é dia das mães, é dia especial. As mamães que estão aqui vão receber então uma lembrancinha. Nós fizemos questão de correr atrás de todas essas coisas para que esse dia das mães não passasse em branco. E você, mamãe, que está nos assistindo em casa e está pensando, puxa, eu vou ficar sem a minha lembrancinha? Não, não. Se você tem um filho, uma filha que não está na idade de risco, que pode se deslocar, nós estaremos aqui na nossa igreja hoje até às 11h30 da manhã, esperando aí o representante da sua família para poder entregar a sua lembrancinha, tá bom? Se por um acaso o representante ele não está na idade de risco, já chama ele para vir para cá mais cedo, para ele poder participar também da Escola Bíblica Dominical conosco. Tá bom? Então nesse momento eu passo a palavra para o pastor Edgar, tá bom, pastor? E que Deus abençoe e conduza o senhor na manhã, nessa aula dessa manhã. Amém. É com muita alegria que estamos mais uma vez na Escola Bíblica Dominical e estamos estudando o livro dos Salmos. E hoje é um dia especial, o dia da mamãe. Então eu vou mandar um beijinho para minha mãe lá em São Paulo, né? Para minhas mamães que eu empresto quando elas estão na igreja, que a irmã Bibiana, a irmã Gerda e outras irmãs que são minhas mamães aqui na igreja em Joinville. E lá em Cidade Ademar está a minha mamãe de São Paulo. Então Deus abençoe a todas as mamães. A Bíblia compara o amor de mãe ao amor de Deus. Quando certa vez o Senhor disse que pode uma mãe esquecer-se do seu bebê que está amamentando, mas Deus não esquece. Quer dizer, abaixo do amor de Deus está o amor da mamãe. Assim Deus comparou. Então é uma grande bênção. Temos as nossas mamães e os irmãos que ainda as têm, cuidado com elas, carinho, mesmo em distância agora, porque afinal de contas estamos em quarentena. Eu queria agradecer a presença de todos. Estou vendo os bancos mais cheios hoje, né? Deus abençoe a todos que estão aqui na igreja comigo. Embora eu esteja virtualmente, meu coração está aí, tá bom? Muito bem, irmãos, vamos começar o nosso estudo do livro de Salmos. Hoje nós estamos estudando o Salmo de número 32. Abra a sua Bíblia lá, bem no meio da sua Bíblia tem o livro de Salmos. O Salmo de número 32 é o Salmo que nós vamos estudar hoje. Você pode ler comigo, tá bom? O Salmo de número 32, você pode ler. Vamos acompanhar juntos, nós vamos ler todo o Salmo. O Salmo não é muito grande, tem apenas 11 versículos, mas é um grande salmo. Salmo 32, vamos ler juntos? Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti.
O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém, irmãos? Vamos ter uma palavra de oração, pedindo a Deus a bênção sobre o nosso estudo. Curvemos as nossas cabeças. Obrigado, Pai. Este é um momento especial. Obrigado pela tecnologia que nos permite estarmos juntos, ainda que de maneira virtual. Obrigado, Senhor, por este salmo maravilhoso. Obrigado por esses estudos do livro de Salmos que temos feito. É uma grande bênção, Senhor. O livro de Salmos é um livro de instrução, um livro de louvor, um livro de gratidão, um livro de confissão. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude no dia de hoje, nos estudos, e te pedimos que o Senhor abra nosso entendimento, fale ao nosso coração, Senhor. Queremos, no dia de hoje, também pedir uma bênção especial para todas as mamães, as que estão em quarentena neste momento, boa parte delas o estão. Te pedimos que o Senhor as abençoe, Senhor, todas as mamães. Este é um ministério difícil nos dias atuais. Te pedimos a tua bênção sobre elas, o teu cuidado e a tua sabedoria, para que elas façam a tua vontade no instruir dos seus filhos. Obrigado, Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. É uma alegria podemos estudar o livro de Salmos. Nós já vimos que o livro de Salmos tem 5 divisões, estamos na primeira ainda. E este salmo, irmãos, é um salmo de instrução. O título deste salmo, estamos vendo aí no próximo slide, é A Felicidade de Ser Perdoado. A felicidade de ser perdoado. Eu, quando comecei a estudar este salmo para a lição de hoje, e me falou muito ao coração, porque ser perdoado é algo que nos alivia, ser perdoado é algo que nos traz leveza na alma. E nós vamos ver isso no estudo de hoje. O versículo-chave do salmo é o primeiro, que está aí na tela, que diz: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Você vai ver que esse versículo vai aparecer várias vezes. A sugestão para você, para nós todos, é que o decoremos, e é bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 32, 1. No próximo slide temos, então, o início da lição propriamente dita. Se você olhar no alto do slide, você vai ver ali que nós temos o título Salmo 32, e é um salmo de confissão. Ele agora não é um salmo doutrinário, mas um salmo onde o servo do Senhor se coloca diante de Deus e confessa o seu pecado e alcança a misericórdia. Porque se há pecado, meu irmão, minha irmã, nós que somos filhos de Deus, ele precisa ser confessado. Enquanto isso não acontece, a nossa comunhão com Deus fica prejudicada. Então, o principal objetivo desta lição de hoje é aprendermos isso, colocarmos em prática no nosso viver. O próximo slide fala do segundo objetivo, que é também importante, que diz assim, que devemos caminhar uma vida exultante, uma vida alegre, como filhos amados de Deus. Mas para isso acontecer, nós temos que tirar as pedrinhas do caminho do nosso relacionamento com Deus, corrigir aquilo que possa eventualmente estar atrapalhando a comunhão. E o pecado certamente é isso. O pecado faz divisão entre nós e Deus. Então, este salmo trata especificamente desse assunto e começa exatamente falando do salmo. Ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão, cujo pecado é perdoado, cujo pecado é coberto. No próximo slide, temos então as 3 palavrinhas que vão estar bastante no estudo de hoje: alegria, regozijo, exultação. Temos algumas perguntas ali. Quem pode ser bem-aventurado? Os irmãos lembram do Salmo de número 1? Nós tivemos uma definição da bem-aventurança. Bem-aventurado é aquele que tem alegria profunda. Não é uma alegria qualquer, é uma alegria celestial, uma alegria espiritual. Porque há uma tradução bíblica que coloca bem-aventurado trocando por alegre. Mas alegre, irmãos, é uma palavra muito pequena para traduzir bem-aventurança. A bem-aventurança é uma alegria suprema, uma alegria superior, uma alegria que só o crente, só o Filho de Deus pode experimentar. Então, a resposta para quem pode ser bem-aventurado? Os filhos de Deus. Quais as características daquele que é bem-aventurado? O Salmo de hoje vai nos responder.
ele tem a sua vida em ordem, seus pecados confessados e a sua comunhão é plena, sem qualquer atrapalho, diante de Deus, na presença dos anjos, na presença da congregação. Não importa as circunstâncias, a comunhão do servo de Deus, o bem-aventurado, é plena com o seu Pai, com o seu Senhor. O que é preciso fazer, então, para alcançar esta bem-aventurança? E é isso que nós vamos estudar hoje. O próximo slide, então, nos diz o primeiro ponto dos estudos que teremos hoje. Hoje eu gostaria de abreviar um pouco o estudo, mas sem perder o sentido, porque hoje é dia da mamãe, tenho certeza que ainda algumas outras homenagens vão acontecer aí. Queremos ter mais outra palavrinha, os irmãos aí também, as mamães. O primeiro ponto, então, é a consciência do pecado. Irmãos, o Filho de Deus, ele nunca vai poder dizer o seguinte: olha, eu não sabia que isto era pecado. Alguém sabe por quê? Nós temos um sinal de alerta, né? Eu sempre falo do meu Fusquinha que eu tive uma vez, eu e a Cátia já tivemos um Fusquinha 71. Pô, que era uma benção aquele Fusquinha. Andamos quase 200 mil quilômetros com ele e muita pouca manutenção deu. E ele tinha um painel bem eletrônico, igual dos carros de hoje. Ele tinha 3 luzinhas lá. Uma verdinha quando você acendia o carro, uma amarelinha e uma vermelha. Quando acendia a luz vermelha, você fala: opa, tem algum problema. Então, hoje, o cristão tem essa luzinha vermelha no painel da sua vida. Quando estamos numa atividade, ou estamos agindo, ou pensando, ou estamos no meio de uma ação, e aquela ação desagrada a Deus, pode ter certeza que você vai saber. A luzinha vermelha do seu painel vai acender, o Espírito Santo vai lhe revelar isso. Se você é filho de Deus, você tem o Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor lhe aponta essa situação. E neste salmo, tudo começa pelo pecado. É o pecado que tem que resolver. É o pecado que vai nos trazer a infelicidade, o problema de comunhão. Porque perto de Deus tudo é alegre, mas para estarmos perto de Deus, temos que estar limpos, temos que estar com o nosso pecado resolvido. Então, temos que perceber ali que chama-nos a atenção, neste salmo, o principal ponto é o alívio que recebe uma pessoa que é perdoada. E aquele que confessa, a palavra de Deus nos diz que é perdoado. O Senhor o perdoa. Vocês se lembram quando a gente estuda sobre a Santa Ceia? O apóstolo Paulo trouxe o estudo da Santa Ceia para os gentios e em 1 Coríntios capítulo 11, versos 28 a 30, temos uma condição para a participação. Abra sua Bíblia comigo lá, vamos lá. E a Santa Ceia é algo que nós experimentamos muito no tempo de hoje. A Santa Ceia é um momento particular do Filho de Deus, um momento especial, um momento de memorização, um momento de carinho, um momento de relembração. E existe uma condição para a participação. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo essa instrução. 1 Coríntios 11 fala da Santa Ceia, o versículo 28, 29 e 30, nós podemos ler, que diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. E é uma condição muito clara. Temos que ter o pecado resolvido em nossa vida para podermos participar com toda a plenitude da ceia do Senhor. Então, irmãos, aquele sentimento pesado que quando chegamos à presença do Senhor na Santa Ceia, e aquilo para resolver é preciso uma oração sincera, derramar a alma diante do Senhor nosso Deus em confissão. Aquele que confessa é justificado. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Lembra que nós decoramos o versículo de Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13 diz: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E é o que nós queremos, é o que este salmo está falando, é a felicidade daquele que é perdoado. Então, lembre-se disso. No próximo slide continuaremos sobre esse ponto ainda com algumas situações. Veja lá. Alguns conceitos claros para que a gente possa entender o que nós estamos falando. Só para lembrar, irmãos, nós estamos usando
a tradução Revista Corrigida. Esta é a tradução oficial que usamos em nossa igreja para os estudos da Palavra de Deus. Se você for comprar uma nova Bíblia ou estiver pensando em dar uma Bíblia para sua mãe de presente, aproveite e dê uma Bíblia na tradução Revista Corrigida. Nós acreditamos, segundo os estudos que nós mesmos fizemos juntos na Escola Bíblica Dominical e de outras formas, que essa é a tradução mais fiel à Palavra do Senhor, que melhor é possível estudar a Palavra de Deus sem a perda de alguns sentidos quando se faz a tradução. Mas vamos lá. Qual é a definição de pecado? Pecado, muitas vezes alguém define como errar o alvo, não acertar aquilo que Deus tem como sua vontade. Mas o pecado tem uma condição, ele nos traz culpa profunda, um mal-estar, uma angústia. Não é assim quando nós aprontamos alguma coisa e sabemos que estamos em dívida com a nossa mamãe? Você se lembra do seu tempo de infância? Quando você fazia alguma coisa que a sua mãe tinha dito para você não fazer, ou você sabia que aquilo não era certo. E quando você chegava perto de sua mãe, o seu coração estava pesado, batia mais rápido, você ficava em angústia. E a sua mãe logo percebia que tinha alguma coisa acontecido. Ela chegava em casa, você já estava todo pesaroso, se escondendo pelos cantos. Aí alguma coisa tinha acontecido. E o pecado faz isso na nossa vida em relação à nossa comunhão com Deus. Então, culpa, profundo mal-estar, angústia, é produto do pecado em nossa vida. O pecado é marcado nos versículos 1, 2 e 5 dos Salmos. Voltemos lá ao livro de Salmos. Veja, o versículo 1 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Versículo 2 diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Versículo 5 diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Tem uma palavrinha aí diferente que a gente não tem lido, quando fizemos a leitura do Salmo. Tem uma palavrinha que é selá. Vocês se lembram do que era isto? Quando estudamos no início dos estudos do livro de Salmos, é uma pausa para os instrumentos de música. Este é um salmo que era cantado no templo do Senhor. E quando tinha esta expressão, selá, é uma pausa para os instrumentistas fazerem lá um interlúdio ou fazerem um início de novo, tá bom? Só para deixar claro, para não ficar nenhuma dúvida. Então, o pecado está marcado neste salmo, principalmente no Salmo 32, os versos 1, 2 e 5. E continue ali no slide, veja que interessante, vai falar sobre enfermidade moral, versículos 2 e 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Então, a enfermidade moral. Talvez pudéssemos colocar assim, enfermidade da alma. A nossa alma é viva enquanto está em comunhão com o Senhor. Aquele ímpio que está morto em delitos e pecados, a sua alma está morta. Por quê? Está desligada da vida, desligada de Deus. E quando esta enfermidade moral atinge o coração do crente, ele tem dor profunda, o Salmo fala em gemido ali, bramido. O sono não traz alívio, não conseguimos descansar. E aqui temos uma expressão, sequidão de estio. Estio é uma palavra que é muito conhecida lá no norte do nosso país, ou melhor, no nordeste do nosso país, onde algumas cidades do nosso Brasil têm um ano inteiro sem chuva. Um ano inteiro sem chuva, já pensou nisso? Então, é sequidão de estio. Estio é seca profunda, seca prolongada. Então, os meus ossos se envelheceram, e há sequidão de estio no meu coração, versículo 4, porque dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. E olha, conviver com uma pessoa cujo humor está em sequidão de estio não é fácil, não é fácil. E isso acontece quando o crente, quando o filho de Deus desagrada ao Senhor, está em pecado, não confessa o seu pecado, insiste nele, a sua alma se torna, o seu humor se torna em sequidão de estio. É semelhante à pessoa que sente falta de condições, como nós vimos ali, de participar na ceia do Senhor. Quando a gente não pode participar da ceia do Senhor, a gente falta aquele culto, a gente fica
pesaroso andando pelos cantos, isso tudo é complicado. E tem que ser evitado, irmãos. Nós temos que ter comunhão plena com o nosso Deus. Vamos ao próximo slide, então. Outra palavra que temos ali, transgressão. Transgredir é ir além dos limites que Deus fixa para nossas vidas. É rebelar-se contra a autoridade de Deus. Ir além dos limites. Nós temos limites para as nossas vidas, irmãos. E limites que tratam da nossa responsabilidade enquanto à santidade de nossas vidas. Irmãos, a santidade é algo que nós temos que investir em nossa vida, temos que buscá-la. E quando ultrapassamos certos limites, a santidade é quebrada e rebelamos-nos, então, contra Deus. Como falamos antes, o pecado é muitas vezes traduzido como errar o alvo, mas também pode ser dito como viver longe dos propósitos de Deus. Isto é, eu não apenas ofendo a Deus diretamente, mas não cumpro a sua vontade na minha vida. Perceberam a diferença? Veja, eu estou de bem com Deus, mas aquilo que Deus quer fazer para a minha vida, Senhor, espera um pouquinho, deixa para lá, deixa eu viver minha vida um pouquinho. E quando eu faço isso, eu me coloco em pecado. Porque tudo aquilo que atrapalha a plena comunhão com Deus é pecado. É pecado porque nos faz errar o alvo. O alvo de nossa vida é agradar a Deus. Nós nos sentimos plenamente satisfeitos quando estamos no centro da vontade de Deus. E quando o centro é o alvo. O alvo da minha vida é viver debaixo da vontade de Deus. Tem uma outra palavrinha que estamos lendo lá no nosso Salmo 32, engano. Engano é trair alguém, e eu coloquei essa expressão aí, conto do vigário. Isso é uma expressão meio antiga, do meu tempo. Não é? Conto do vigário é uma situação onde você engana alguém. Você falta com a verdade e você trai a sua confiança, consegue obter dele uma vantagem porque você o enganou. Seria o dolo, como há na outra tradução. Insinceridade, uma palavra pouco usada. É o contrário de sinceridade. Engano, falsidade, hipocrisia. E sabe, isso tudo traz peso na nossa vida. Nós temos que nos livrar disso, da transgressão, do pecado, do engano. O próximo slide, estamos agora no ponto 2. O perdão de Deus, o perdão para o pecado. O perdão de Deus tem 3 formas de atuar para livrar-nos, para nos limpar dos nossos pecados. A primeira forma é levar embora. E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24. Abra sua Bíblia comigo lá. Estamos agora indo para o Novo Testamento, tem tudo a ver com o nosso estudo. A carta de Pedro, a primeira delas, capítulo 2, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: levando ele mesmo, falando de Jesus Cristo, em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pedro faz a menção aqui a Isaías 53. Então, irmãos, veja bem, ele levou sobre si os nossos pecados, sobre o seu corpo, para que nós pudéssemos estar mortos para Queridos, só para recapitular então, vamos lembrar, a consciência do pecado é errar o alvo estabelecido por Deus e sabemos quando isso acontece. Nós temos consciência, temos o Espírito Santo para nos ajudar. E eu falava que não importa o tipo de pecado, irmãos, não importa. Porque alguém já falou que não existe pecadinho, pecado e pecadão. Tudo é pecado. De fato é. Mas existem pecados que trazem maiores consequências. O pecado da corrupção, o pecado da traição de um esposo, de uma esposa, o pecado da idolatria, tem consequências que podem ser maiores ou menores. E há pecados que trazem consequências só para nós também. Então, existem diferenças nas consequências, mas todas elas nos trazem peso. Peso. Pecado não perdoado traz peso. Pecado não confessado provoca doenças emocionais. Nessa época de pandemia, todo mundo fala que ficar trancado me dá depressão.
Mas a depressão pior, ou melhor, a consequência pior é quando nós estamos em desacordo com a vontade de Deus. Então, esse momento de quarentena talvez possa ser um momento da gente se aproximar do Senhor, não apenas, né, dos nossos familiares, mas de Deus também, porque é impossível ter alegria enquanto nosso coração está pesado, tá bom? Então, vamos voltar ali para o slide 9, o perdão do pecado, que é o segundo ponto. O perdão do pecado, ele tem 3 formas de acontecer. Deus tem 3 formas de atuar. Primeiramente, é o pecado perdoado. É como nós vimos ali, que em 1 Pedro 2,24, que Cristo tomou sobre si os nossos pecados. Então, o pecado é levado embora, ele é tirado da nossa vida. Ele é levado para as profundezas do mar. A Bíblia diz que Deus esquece dos nossos pecados e os lança nas profundezas do mar, um lugar onde nem o homem ainda consegue. O homem diz que já foi para a Lua, está indo para Marte, mas nas profundezas do mar ele não foi ainda, não consegue ir. E lá Deus lança os nossos pecados, para nunca mais lembrar deles. E a outra é o pecado coberto, como está mencionado no Salmo 32, que é a expiação. O crente é revestido pela justiça de Cristo. Quando Deus olha para nós, ele vê a justiça de Cristo cobrindo-nos como um manto protetor. E ele nos enxerga através da justiça de Cristo. Então, o primeiro momento é tirar o pecado de nossa vida, o outro momento é quando Deus nos justifica, nos torna justos, e depois, então, o terceiro ponto é quando ele não leva em conta. Apesar do meu pecado, ele não o imputa a mim. Isso é, eu não sou imputado, não sou cobrado do pecado. Romanos capítulo 4, versículos 6 a 8. Vamos lá? Romanos 4, 6 a 8. O livro de Romanos, principalmente o capítulo 8, é maravilhoso, mas os primeiros 8 capítulos falam muito sobre a condição do pecado. E Romanos 8 fala de que nada pode nos separar, a não ser que nós nos afastemos de Deus. Em Romanos 4, 6 a 8, lemos assim na palavra de Deus. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Está falando do Salmo 32. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, aqui em Romanos, o apóstolo Paulo está citando literalmente o Salmo 32, falando sobre a obra de justificação do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. O próximo slide fala ainda do perdão do pecado. Deus nos trata como sendo justos, independentemente dos nossos merecimentos. E não é uma questão de que, olha, eu sou melhorzinho, eu mereço mais, eu de alguma maneira estou fazendo mais e estou agradando Deus. Não é por causa disso que nós somos perdoados, mas somos perdoados pela obra que Cristo fez na cruz. Porque nenhum de nós tem capacidade de fazer alguma coisa para afastar o pecado. Nenhum de nós tem capacidade de alcançar justificação por si mesmo. Nenhum de nós tem esta capacidade. Porque se alguém tivesse, meus irmãos, o Senhor nosso Deus não teria mandado seu Filho para morrer na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário porque era a única forma de alcançarmos justificação. Então, não são os nossos merecimentos, mas os merecimentos da pessoa do Senhor Jesus Cristo que nos traz liberdade sobre o pecado. No lugar de levar em conta os nossos pecados, que merecem um castigo da parte de Deus, ele leva em conta a justificação que Cristo alcançou por nós, tá bom? Veja lá o Salmo, no livro de Salmos, o versículo 7. Veja ali, volte lá, por favor. O versículo 7 diz assim: Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Meus irmãos, aqui nós estamos ouvindo uma expressão clara de Deus falando: olha, quando o seu coração está aliviado, nós estamos bem. Você está livre. Livre do pecado, de Satanás, da tristeza, da morte, do julgamento. E assim você está em paz com Deus. Vamos para a passagem de Efésios, irmãos. Efésios capítulo 1, por favor. Abra sua Bíblia lá, em Efésios capítulo 1.
nós temos este trecho da palavra de Deus que é maravilhoso. É um tratado sobre a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo começa a escrever aos Efésios, logo no começo da sua carta, ele destaca esse trecho. São 8 versículos que nós vamos ler, mas que vale a pena. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versos 7 a 14. Lemos assim na palavra de Deus. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tomou abundantemente para convosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Não é maravilhoso esse trecho? Não é maravilhoso? É um salmo continuado, né? Nesta continuação, como se fosse uma continuação do Salmo 32. Aliás, a Bíblia toda é uma continuação de si mesma. Então, em Efésios capítulo 1, versos 7 a 14, nós temos uma explicação clara daquilo que Deus considera quando Cristo morreu na cruz do Calvário e quando eu aceito o Senhor Jesus Cristo. O próximo slide continua falando ainda do perdão. Há uma passagem, irmãos, na história do Senhor Jesus Cristo, quando ele foi visitar a casa de um fariseu. E lá, uma mulher pecadora, de surpresa, homenageou o Senhor Jesus Cristo. Esta é uma passagem que está lá em Lucas, capítulo 7. Vamos abrir lá, vale a pena pegar os trechos 44 até 47. A surpresa não foi para Jesus Cristo, né? A Cátira sempre diz o seguinte: deve ser sem graça para Deus, porque nunca consegue ter uma surpresa. Não é? Nós não conseguimos fazer uma surpresa para Deus, porque Ele sabe todas as coisas de antemão. Certamente, o Senhor Jesus Cristo sabia da homenagem que ia ser feita a Ele. Lucas 7,44 diz o seguinte: e voltando-se para a mulher disse a Simão, para Pedro: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, quando entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Se alguém chegasse, como Jesus fez, perguntou o seguinte: olha, alguém tinha uma dívida de R$10 com uma pessoa e tinha uma dívida de R$100 com outra pessoa. Aí Jesus Cristo pergunta para Pedro: olha, Pedro, se esses dois forem perdoados da sua dívida, com quem agiu o seu credor com maior amor ou com maior graça? E Pedro falou: acredito que seja com aquele que tinha uma dívida maior. E Jesus Cristo diz: é verdade. Então os maiores pecadores receberão a maior graça, porque têm mais pecados. De certa forma, aqui nós estamos falando sobre quantidade de pecado. Não é bem assim, mas é porque os fariseus sabiam que aquela mulher era pecadora. Isto é, tinha uma vida fácil, tinha uma vida que não merecia crédito da sociedade. E até mesmo dela ter entrado na casa do fariseu já foi um problema. E quando ela chegou ao Senhor Jesus Cristo e o tocou, foi um escândalo para os fariseus. E Jesus Cristo a recebeu, ela chorou sobre os seus pés, cobriu de unguento os seus pés, os beijou, e Jesus Cristo disse que todos os seus pecados seriam perdoados, ainda que fossem muitos, porque Jesus tinha muito amor para dar. E a expressão do versículo 47 lá de Lucas 7 diz: mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, Deus muito nos amou, irmãos, porque nós somos grandes pecadores. O Senhor Jesus Cristo tem amor para todos os pecadores. Certa vez, estava evangelizando uma pessoa
que tinha dito, não, mas o que eu fiz não merece perdão. O que eu fiz, Jesus nunca vai perdoar. Eu disse para ele, não há pecado maior do que o amor do Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por todos os pecadores. Amém, irmãos? Então, ainda que possamos nos sentir muito culpados, ao confessar os nossos pecados, irá vir alegria por causa do perdão. Isso está nos 5 primeiros versículos lá do livro de Salmos 32. Mas uma coisa interessante, meus irmãos, a nossa alma fica liberta através da confissão. Veja o versículo 6 lá de Salmos, volte lá. Eu quero me apressar para não atrasar na entrega da lição. Diz assim o versículo 6 do Salmo 32. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder te achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Quando estamos em pecado, meus irmãos, parece que todo o peso do mundo está sobre nós. Mas o Senhor quer nos livrar deste peso e ele acontece através da confissão. É a base da oração de confiança. O versículo 7 diz, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. O livramento aqui, meus irmãos, está dentro do contexto. Não se esqueça, se tirarmos o versículo do contexto, poderemos encaixar outras coisas, mas aqui, Davi está falando sobre o livramento do peso do pecado. O peso do pecado é o grande problema da humanidade. E por isso a humanidade que é má faz tantas maldades, sofre tanto, porque não tem o seu pecado confessado. E o crente, quando tem pecado na sua vida, meus irmãos, sofre também. A mão do Senhor pesa sobre ele. E pesa não para machucá-lo, mas para trazê-lo à consciência, para que ele volte à comunhão. O Senhor Deus quer comunhão com seus filhos. E, portanto, é preciso tomar uma decisão de buscar o Senhor, porque enquanto há oportunidade, é para ser feito assim. Eu me lembro de uma pessoa cujo pai faleceu, e ela tinha, nos dias anteriores, ou nos momentos anteriores do falecimento de seu pai, ela tinha brigado com ele. Tinha falado coisas que ela não devia ter falado. E até muitos e muitos anos depois, ela sempre se culpava porque não tinha feito mal ao seu pai. E aquilo pesava no seu coração, corroía a vida dela. Até um dia que nós conversamos e ela conseguiu entregar este pecado, né, ao Senhor Deus, e ela alcançou o perdão do seu pecado e o livramento da sua alma. Então, irmãos, o peso que o pecado pode trazer para as nossas vidas, ele vem por causa da falta de confissão. Você precisa confessar os seus pecados, eu preciso. Isaías 55, 6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O Senhor Deus está perto, clamando aos seus filhos, confessem os seus pecados. Quero ter plena comunhão com você, não impeça a nossa comunhão com uma vida de pecado. Próximo slide agora fala sobre o terceiro ponto, que é o abandono do pecado. O isolamento com o pecado é substituído pela comunhão. Versículos 8 e 9 lá do Salmo 32. Diz o 8, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Eu fiquei pensando muito nessa expressão, guiar-te-ei com os meus olhos. O Fernando outro dia falava que quando a sua mãe olhava para ele, ele já sabia o que queria dizer, não é? Quando as crianças estão perto dos seus pais e vão visitar alguém, ou estão lá no supermercado, enfim, estão fora do lar, a mãe só olha, não é? E todo filho sabe o que a mãe está dizendo. Às vezes o filho faz de conta que não entendeu. Mas depois a punição virá. Mas quando a mãe olha, o filho sabe, não é? E quando o pai olha, ele nos guia com seus olhos. Eu pensei nessa situação, que aqui é como um pai amoroso, como um pai que tem comunhão, como um filho que sabe o que o pai pensa, que sabe o que o pai gosta. Nós devemos viver. E o versículo 9 diz, não sejais como o cavalo, que parece um pouco grotesco, um pouco grosseiro, Davi, mas na verdade ele está ensinando uma coisa bem interessante. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Os irmãos, Deus não quer nos prender a um jugo, mas Ele quer nos deixar livres. A nossa boca tem que estar livre.
Deus não quer colocar um cabresto sobre a nossa vida, muito pelo contrário, Ele quer uma instituição de perdão em nossa vida quando nós livremente o buscamos. Deus não quer ficar nos castigando para que nós possamos, acorda aí que você está em pecado, acorda aí que isso está te prejudicando. Mas Deus gostaria que nós fôssemos liberais em buscar a confissão para obter o perdão. Sabe, você deveria buscar o Senhor Deus em confissão todos os dias. Só naquele dia que você não pecou que você não precisa, tá bom? Se você tiver um dia na sua vida que você não pecou, ou se nós tivermos algum dia em nossa vida que não tivermos cometido nenhum pecado, então não precisa ir a Deus em confissão. Mas, se não, busque todos os dias. E, se possível, de manhã, de tarde e de noite. Porque o pecado está presente em nossa vida. Nós vivemos num mundo difícil que nos faz pecar. Nós, às vezes, de nós mesmos, da nossa própria dureza do coração, também pecamos. E sempre temos que pedir perdão a Deus, para que possamos ter plena a comunhão. Então, ao orar 3 vezes ao dia, como Daniel fazia, certamente ele colocava diante do Senhor o seu pecado também. E nós devemos fazer isso de manhã, de tarde, de noite, durante todo o dia. Se você pecou, confesse imediatamente ao Senhor Deus. Seja específico, seja preciso na sua confissão, para que você alcance misericórdia. E freios e cabestos, então, Deus não quer colocar sobre nós, para que nós possamos nos manter em liberdade, numa comunhão maravilhosa. Próximo slide fala-nos ainda sobre o abandono do pecado. O pecado provoca castigo ou misericórdia, depende de nós, né? Os últimos 2 versículos, então, de Salmos. Vejamos lá. Salmo 32, versos 10 e 11, lemos assim: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. A palavra cercar aqui é como um manto, completamente cercado. E o 11 diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, ó justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Olha só. Então, o pecado provoca castigo ou misericórdia, depende de você. Se você tiver disposição de arrependimento e confissão, você vai alcançar misericórdia. Provérbios 28, 13. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Se o perdão é bom, a comunhão ainda é muito melhor. O perdão pode trazer alívio, né? Mas a comunhão traz alegria profunda, traz uma vida gostosa ao lado do Pai. Eu estava vendo algumas reportagens sobre o confinamento que tem causado. Algumas mamães que trabalham fora e que não podem ter comunhão com os seus filhos estavam dizendo: como tem sido gostosa essa quarentena. Porque quando eu trabalho fora, não tenho a oportunidade de estar um tempo suficiente com os meus filhos. Agora eu estou o tempo todo brincando, conversando, contando história, cobrando, dormindo ao lado dele. Irmãos, perdão é bom, mas comunhão é muito melhor. Reflita sobre isso. Perdão é bom, mas comunhão é ainda muito melhor. Que nós possamos buscar o perdão como meio de aumentar a nossa comunhão com o Senhor, entendeu? E para isso precisa haver confissão. E para isso precisa haver antes arrependimento e largar o pecado. Porque é como aquela história que eu conto, né? Você tem lá alguém que você ama e ele faz alguma coisa para te machucar. E aí você ama, então ele diz para você: benzinho, me perdoa. E aí logo depois ele faz o mesmo pecado de novo contra você, isto é, te magoa de novo. E aí você, por causa do teu amor, vai lá e fala: tá bom, meu amor, vou te perdoar de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Vai chegar uma hora que você vai dizer: olha, toma vergonha, né? Resolve. Não aguento mais. Então nós não podemos ter pecados de carinho, pecados de estimação, como dizia uma amiga nossa lá em São Paulo, uma irmã em Cristo, que pregava, dava muitos estudos aos jovens, e ela dizia que às vezes a gente tem um pecadinho de estimação, tem alguma coisa escondida lá no quartinho do fundo que a gente não quer que Deus veja, lá no quartinho do nosso coração, e isso estraga a nossa comunhão. Perdão é bom, comunhão é ainda melhor. Portanto, o Senhor Jesus Cristo nos convida para não mais andarmos distantes dele, mas livres do pecado podemos regozijar e cantar. O ímpio tem dores, aquele que não confessa também tem dores. Mas aquele que confia no Senhor, que confia no seu perdão, a misericórdia o cercará
Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Cantar alegremente não é cantar para a vida, mas cantar para o Senhor Deus. Cantar com alegria. Então, este é um grande convite. E aí está de novo na tela o versículo 1 do Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, irmãos, a confissão do pecado, ela só vem quando há segurança do perdão. E quando nós vamos a Deus, o Espírito Santo nos declara expressamente quando Deus está contente conosco. A certeza do perdão traz alívio. A oportunidade da confissão é hoje, é agora, é imediatamente. O medo da confissão é uma coisa que Satanás coloca no coração das pessoas. Há pessoas que entram em dúvida, será que Deus vai me perdoar? Esse pecado é muito grande. Volto a dizer aquilo que disse certa vez para um irmão em Cristo. Não há pecado maior que Cristo não venha a perdoar. No próximo slide, o primeiro da conclusão, o final do Salmo 32 nos conduz de volta ao tema das primeiras palavras, o bem-aventurado. Os adoradores que exultam em alegria o fazem porque são bem-aventurados. A alegria intensa resulta do perdão dos nossos pecados que encontramos na pessoa de Deus. Não há quem possa perdoar os nossos pecados, senão o próprio Senhor Deus. A comunhão com Deus leva o homem ao testemunho em alegria, diante das maravilhas que Deus opera em sua vida. A paz e a tranquilidade são provocadas pelo perdão de Deus. O perdão conduz o crente ao abandono de outras práticas do pecado, porque ele sente-se tão bem, sem o peso do pecado, que ele vai buscar o perdão de Deus constantemente, permanentemente em sua vida. O crente que é perdoado é um crente guiado pelo Espírito Santo e, portanto, vai ter melhor comunhão com Deus. O próximo slide da conclusão diz assim, no final, o próximo slide, perdão, o próximo slide diz assim, a consciência do pecado, a confiança de que o Senhor é fiel e maravilhoso para nos perdoar em Cristo Jesus, nos torna pessoas leves, nos torna pessoas bem-aventuradas. Lembra de 1 João 9, nós sabemos decor também, nós decoramos naquela série de versículos, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Confie nisso, confie de todo o coração, que o Senhor nosso Deus pode nos livrar do peso do pecado, porque Ele o fez na cruz do Calvário. É só uma questão de confessar e deixar para alcançar misericórdia. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, cuja pessoa está justificada diante de Deus. Vamos orar de novo. Pai amado, muito obrigado por este salmo maravilhoso. Certamente teu servo Davi sabia o quanto pesava o pecado em sua vida. E o Senhor o usou, e a sua experiência de pecado para escrever este salmo maravilhoso. Inspirado pelo Senhor, nós temos uma lição maravilhosa. E hoje ainda é assim, meu Pai, quando temos pecado escondido em nosso coração, pecado não confessado, a nossa comunhão está prejudicada. E isto é pecado nosso, maldade nossa, iniquidade nossa. Perdoe-nos, Senhor, por esses momentos. Perdoe os nossos pecados, ó Pai, e leva-nos à justificação, leva-nos à misericórdia, leva-nos ao perdão, para que possamos ter plena comunhão com o Senhor. Neste dia especial, o dia do Senhor, nós vamos refletir muito sobre isso. Perdão é bom, Senhor, mas comunhão é muito melhor. E é isto que Davi está nos ensinando, inspirados pelo Senhor. Pai amado, abençoe o culto de hoje. Queremos lembrar de novo as nossas mamães. Abençoe-a, Senhor, nesse ministério, porque uma mãe nunca deixa de ser mãe. Uma vez que ela teve o seu filho, até o fim dos seus dias, ela continua sendo mãe, continua sendo uma bênção em nossas vidas. Que o Senhor as abençoe, para que possam viver uma vida também de perdão e de misericórdia do Senhor, para que elas possam ser o nosso exemplo aqui na terra. Assim como nós temos aí no céu o Senhor Jesus Cristo, nós queremos aqui na terra ter nossas mamães como exemplos. E se elas, por alguma razão, alguém de nós tiver uma mamãe sem o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo a alcance, que ela seja salva. Este é o maior presente
que podemos desejar para nossas mamães. Mas, se nossas mamães são do Senhor também, abençoe-as grandemente, meu Pai, neste dia. Te pedimos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Continua daí, Fernando. Muito bem, muito obrigado, pastor. Deus abençoe ricamente. E, irmãos, essa aula, ela falou muito ao meu coração, porque ela traz uma realidade importantíssima para as nossas vidas. O pecado, irmãos, ele é muito prejudicial na nossa vida. Ele é muito prejudicial. Me chama muito a atenção esse versículo, versículo 3, se não me engano, desse salmo que o pastor leu, que fala que enquanto ele manteve segredo, enquanto ele não confessou o seu pecado, a sua alma se transformou em sequidão de estio. Falou que o seu humor se transformou em sequidão de estio. Mau humor, irmãos, muitas vezes pode ser também resultado de pecado não confessado. O pecado, ele dizima a vida do cristão. Ele dizima a vida de qualquer um. Mas a gente acaba vendo muito mais o reflexo na vida do cristão. Cristão que antes tinha comunhão, agora não tem mais. Cristão que queria estar com os irmãos, queria estar na igreja, agora não quer mais. Isso não condiz com aquilo que Deus criou. Isso não condiz com aquilo que Deus planejou. Portanto, muito obrigado, pastor, por essa aula maravilhosa, por essa aula abençoada, que nós abramos os nossos olhos, irmãos. Nós abramos os nossos olhos para a gente lutar contra o pecado. E eu sei que a luta é difícil, a luta é dura, porque nós possuímos uma natureza maravilhosa, né? Perfeita, zero bala. Não é. Nós temos uma natureza pecaminosa. É uma natureza que sempre que ela puder, ela vai pender para o lado do pecado. Ela vai prender para o lado da coisa ruim. Não tem jeito. A gente tem que lutar contra isso. Então vamos gravar esse salmo no nosso coração. Vamos fazer aquilo que é a melhor técnica que a palavra de Deus ela diz para lutar contra o pecado. Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A melhor arma, irmãos, contra o pecado é a palavra de Deus. É tê-la gravada em nossa cabeça, em nossa mente, coração, nossa alma. E assim a gente consegue lutar contra ela. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. O pastor está conosco ainda? Pastor? Estou sim. Está conosco ali ainda. Graças a Deus. Que bom. Nós estamos chegando então no final dessa Escola Bíblica Dominical, mas antes de finalizarmos, eu quero fazer mais uma oração. A irmã Lucimar, ela fez um pedido para mim, pelas mídias digitais. Ela pediu para que estivéssemos lembrando em oração a sua irmã, porque uma das suas irmãs, ela trabalha num posto de saúde e teve caso de coronavírus, lá nesse posto de saúde onde a irmã da irmã Lucimar trabalha. Então ela disse que todo mundo lá acabou sendo isolado por precaução. Se eu não estou enganado, é na cidade de Paranaguá, ali no Paraná. Então vamos orar, irmãos, não somente pela irmã da irmã Lucimar, ela não me disse o nome dela, mas vamos orar por ela, orar também por essas pessoas que talvez tenham entrado em contato para que nada de mais, nada de mal aconteça. E tem também um pedido do irmão Paulo Lima. Esse pedido foi mencionado no grupo do WhatsApp aqui da nossa igreja. O irmão Paulo Lima, ontem, ao receber a lembrança de Dia das Mães da sua esposa, ele queria tirar uma foto ali, fazer uma montagem bonita para poder mandar para o pessoal ali na igreja, mas ele descobriu que o seu computador pessoal foi hackeado. E isso traz muitos problemas por conta de informações, né, que são pessoais e tudo mais. Então vamos orar nesse sentido também, para que o irmão Paulo Lima ele não tenha mais problemas. Então, você que está aqui, por favor, coloque-se de pé. Nós vamos ter uma rápida palavra de oração com relação a isso. Você que está em casa nos acompanhando, por favor, feche os seus olhos também para orarmos ao Senhor.
Muito obrigado, Senhor, por essa aula maravilhosa. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor providenciou o Senhor Jesus para que, através da fé, no sacrifício dele na cruz, nós tenhamos o poder do pecado aniquilado sobre as nossas vidas. Mas, meu Deus, a tua palavra nos ensina que não é somente isso. Nós também devemos buscar a presença do Senhor. Nós devemos, meu Deus, confessar os nossos pecados ao Senhor. Nós devemos nos desviar, meu Deus, dos pecados, da tentação que tão de perto nos rodeia, para que a nossa vida com o Senhor, ela seja uma vida, meu Deus, maravilhosa. Ela seja, meu Pai, uma vida íntegra, uma vida digna, meu Deus, na presença do Senhor. Portanto, nos ajuda, meu Pai, para que possamos exercitar aquilo que aprendemos na aula dessa manhã, a nossa luta contra o pecado. Quero pedir também, meu Deus, pela irmã Lucimar, a irmã dela que trabalha no posto de saúde e com essa situação do Covid-19 foi diagnosticado, meu Deus, pelo menos uma pessoa lá com essa enfermidade. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, de cada um daqueles que trabalham ali, sejam aqueles que estão na área da saúde, na área da limpeza, na administração, na segurança, enfim, qualquer um, meu Deus, daqueles que trabalham naquele posto de saúde, o Senhor os abençoe e preserve as suas vidas, bem como todos os outros profissionais, meu Deus, que trabalham em hospitais, postos de saúde, clínicas, qualquer um, meu Deus, deles que trabalhem nesses lugares e acabam ficando muito mais expostos à enfermidade do que nós. O Senhor tenha misericórdia, meu Deus, coloque a tua boa mão sobre a vida de cada uma destas pessoas, para que elas então, meu Deus, recebam de Ti, ó Pai, essa bênção maravilhosa, já que estão trabalhando na linha de frente para nos abençoar. Quero pedir também, ó Deus, pelo irmão Paulo Lima, que o Senhor tenha misericórdia dele, meu Deus, e que aqueles mal intencionados, ó Pai, que invadiram o seu computador, que eles não tenham, meu Deus, informações, que eles não tenham acesso a informações que possam prejudicar o nosso irmão, possam prejudicar, meu Deus, a sua vida, a vida da sua família. Tem misericórdia, meu Pai, e trabalha na vida desses, meu Deus, que infelizmente praticam essas coisas. Que eles tenham conhecimento também do Senhor e Salvador Jesus, que eles também confessem os seus pecados para terem as suas vidas transformadas diante do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por essa manhã maravilhosa na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Estamos chegando então ao final desta Escola Bíblica Dominical especial de Dia das Mães. Nós não tivemos, devido à quarentena, nós não pudemos realizar uma programação de Dia das Mães aqui, mas nós fizemos questão de que as mamães que estivessem aqui presentes e as demais mamães da nossa igreja também, elas se sentissem amadas e queridas nesse dia, mesmo em meio à pandemia. Então, aquelas mamães que estão aqui, nós pedimos que ao final do culto, de maneira bem organizada, ou talvez aqueles representantes de mamães que estejam aqui, no final do culto, ao descer as escadas, existem as lembrancinhas para as mamães disponíveis ali embaixo, de maneira ali bastante organizada e mantendo ali aquela distância, né? A fila indiana, a gente vai voltar aos tempos de escola agora para conseguir manter a distância, cada uma pegue ali, então, uma lembrancinha para poder levar para a sua mamãe. Se você já é mamãe, pegue a sua também, por favor. Nós queremos que você se sinta amada com essa pequena, singela lembrancinha. E você, mamãe, que está nos assistindo, você receberá a sua lembrancinha de Dia das Mães também, tá bom? Pode ficar tranquila, porque nesse ano a nossa igreja está fazendo um delivery de lembrancinhas de Dia das Mães. O coronavírus não vai conseguir parar o trabalho dessa igreja. Então, mesmo com quarentena, mesmo com pandemia, nós vamos entregar as lembrancinhas daquelas mamães que não puderam chegar aqui. Agradeço a Deus pela vida das 32 pessoas presentes hoje nessa manhã. Amém ou não, irmãos? Graças a Deus, é uma bênção. Eu sei de outros irmãos que gostariam de estar aqui, mas não estão. Alguns tiveram que visitar a mãe, que fica em outra cidade. Alguns queriam estar aqui, mas estão na faixa de risco por conta de hipertensão, diabetes, etc., coisas assim, e não estão, mas nós louvamos a Deus pela sua vida. E hoje à noite, às 19h30, nós teremos mais uma vez um culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. E vocês que estão aqui estão mais do que convidados para retornarem. Inclusive essa família bonita que veio nos visitar hoje pela primeira vez, até me enganei porque tem duas irmãs aqui que são muito parecidas, achei que era uma, mas a uma
turma era outra, na verdade, acabei confundindo tudo, mas está todo mundo convidado para retornar, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Você que está em casa nos assistindo, não está na idade de risco, não tem nenhum problema de saúde que possa te prejudicar, há lugar para você aqui também. Venha, nós fazemos questão da sua presença. Vamos ficar de pé então, irmãos, por favor, para nós encerrarmos mais este culto com a palavra de oração. Eu vou pedir ao irmão Lucas que venha aqui, por gentileza, e ore, despedindo-nos na presença do Senhor. Hoje, então, às 19h30, culto de louvor e adoração ao nosso Deus aqui na Igreja Batista Bíblica em Joinville. Quem puder, por favor, venha. Oremos. Muito obrigado, Senhor, pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concedeste, Pai. Muito obrigado pelo sol que brilha. Senhor, possa estar abençoando, Senhor, cada um aqui, Pai, que se dispôs vir à sua casa. Abençoe aqueles também que não puderam vir por motivo legítimo, que o Senhor possa estar os abençoando da mesma maneira, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que foi pregada pelo teu servo, esse estudo, Pai, tão importante dos Salmos, Pai. Podemos aprender, Senhor, com os erros, podemos aprender com os acertos, Senhor, desses homens que o Senhor deixou na tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Edgar, que tem estudado, que tem gasto tempo, Pai, para poder, Senhor, estar trazendo, Senhor, esse estudo tão maravilhoso para nós, Pai. O Senhor possa estar abençoando, Senhor, cada mamãe, Senhor, onde quer que esteja, Pai. Abençoe também os seus filhos, que possam ter um momento de comunhão mesmo com essa pandemia, Pai, agradável, que nós possamos, Pai, estar nos alegrando nos nossos corações com nossas mamães, Pai. Nos abençoe também, Senhor, na volta para a nossa casa, nos proteja, Pai, e nos traga também em paz, Senhor, de noite às 19h30. No mais é isso que eu te peço, te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, estamos encerrados. Deus abençoe. Um feliz Dia das Mães. Boa macarronada. Boa macarronada, né, pastor? Deus abençoe, querido. Hoje Obrigado. tem que ser caprichada. Hoje tem. Hoje tem que ser a macarronada com salsicha. Isso. E o molinho também vai bem. É verdade, é verdade. Tchau, queridos. Deus abençoe, querido.